Bom, antes de responder essa pergunta maravilhosa que eu resolvi trazer, é uma conversa do direct aqui, que eu adoro fazer isso, porque aí a gente consegue conversar melhor, trazer mais esclarecimentos, a dúvida dessa mamãe pode ser a sua dúvida, então achei bem interessante trazer essa pergunta. E aí, eu coloquei assim, bom, vamos falar então de devolutiva terapêutica, mas eu queria fazer uma observação, eu escrevi devolutiva terapêutica ali. Mas essa conversa mais informal, assim, no dia a dia, no fim do atendimento, não é devolutiva terapêutica, tá? Eu vou explicar o que é devolutiva para vocês ficarem bem cientes. Bom, mas para ficar as informações, assim, bem claras, para a gente chegar no entendimento legal aqui, vamos começar do começo. Qualquer profissional, tá, gente? Antes de chegar lá na devolutiva, tá? Vamos no início. Qualquer profissional, seja ele psicólogo, tá? Psicopedagogo, seja ele fonoaudiólogo, TO, educador físico, também pode ser até o psicomotricista, tá? Todos os profissionais que atendem os nossos filhos, todos eles geralmente começam com a entrevista com a família, chamada anamnese. Esse é o início de tudo, porque ali ele vai colher as informações para começar a estruturar o atendimento, para começar a entender aquela criança. Nessa primeira fase, às vezes a criança nem está presente, certo? Essa é a primeira fase. Só depois esse profissional vai ter contato com a criança. Então, vai chegar a hora que ele vai conhecer a criança, vai ver como a criança brinca, vai propor atividades, vai meio que usar ali o seu olhar clínico, né? Para conhecer tudo as particularidades da criança, ok? Isso às vezes dura 1 ou 2 ou 3 sessões, né? 3 atendimentos, enfim. Depois disso tudo, ele vai juntar o que ele viu com o que a família falou, e aí ele vai finalmente estruturar o plano de atendimento dele. O que ele vai fazer? Quais são as prioridades dele? O que mais ele precisa trabalhar? Entendeu? Aí ele vai estruturar o atendimento dele. Tá caindo uma chuva, eu fui lá tirar minhas roupas do varal, tô toda descabelada. Continuando. Então, agora é a hora da mão na massa. O terapeuta já tem o que ele precisa e vai começar realmente a fazer as intervenções. Ele vai começar a fazer o tratamento do seu filho. Ele vai pegar o foco que ele elegeu e vai começar a trabalhar, tá? Lembrando que a criança autista, ela tem déficits, né? Ela tem atrasos em várias áreas do desenvolvimento. O fono, por exemplo, a fonoaudióloga, né? Ele vai trabalhar só a fala? Não, ele também vai pensar nas habilidades básicas, ele também vai abordar questões comportamentais, só que o foco final, né? O produto final dele é entregar uma fala melhor para essa criança, desenvolver a fala, e assim cada um vai fazer o seu trabalho. Ele pode estar falando informalmente para a família ou pode também estar chamando essa família antes de iniciar a intervenção planejada e falar, olha, o meu foco vai ser esse, tá? E aí a gente vai tentar chegar nisso. Ele pode fazer isso, pode chamar você em especial só para conversar sobre isso e mostrar o planejamento? Pode. Ou ele pode falar formalmente ali, na hora de entregar a criança, olha, meu foco agora nesses primeiros 3 meses vai ser isso, porque a gente sabe que terapias do SUS, por exemplo, não tem muito tempo, né? Então, eles chamam periodicamente, eles não ficam marcando, eles dão prioridade para o atendimento, como é muita criança, então você vai conversar sentadinha lá com eles em períodos mais espaçados. A terapia quando ela é privada, ela é um pouquinho diferente, mas, gente, em todas elas, o terapeuta sempre tem que passar alguma coisa pra gente, nem que seja ali na porta. Outro detalhe, então vamos falar um pouquinho de um assunto meio polêmico, vamos dizer assim, que é, no caso, as terapias de portas abertas. Eu adoro esse estilo. Quando eu estiver fazendo os meus atendimentos, eu quero a presença da família da criança ali. Não assim ali junto na mesinha, mas ela vai estar ali observando, ela vai ter a opção. Se ela quiser ficar presente, ela vai ficar presente. Enquanto eu vou deixar ele aqui, vou dar uma voltinha. Tudo bem, mas pelo menos uma vez eu quero você aqui para você ver o que eu tô fazendo, ou eu vou te mandar vídeo. Eu acho que isso é muito importante, a família participar de alguma forma, ver o que você está fazendo. Essa é uma abordagem que vem mais do DIR Floor Time, né, de algumas outras abordagens, igual aprendi no curso da Pamela, da Movapre. Eu acho isso maravilhoso, mas eu sei que também as pessoas acostumarão de uma outra maneira. Mas o que não pode é o terapeuta ficar trancado com a sua criança e você nunca saber o que está sendo feito. Nenhum dos terapeutas que já passaram para a vida do Rafa tem essa abordagem, e tudo bem, eu acho que
as coisas estão acontecendo, estão flexibilizando. A gente vê que tem alguns profissionais que têm uma linha mais, né, naturalista, outros são mais fechados. Às vezes a criança está dentro de uma instituição e a instituição tem toda uma hierarquia, uma regra lá mais fechadona e tudo bem. O que não pode, gente, é a gente ficar sem informação. A família não pode ficar no escuro. É necessário que se fale, que se converse, nem que for nessas conversinhas rapidinhas. Olha, eu tô fazendo isso e isso com o seu filho. Tenta fazer em casa que eu tô trabalhando isso essa semana. Capricha nisso daqui, nisso aquilo ali. E aí, ou senão você fala, ó, tá acontecendo isso lá em casa. O que eu poderia fazer? Ah, poderia fazer assim. Bom, eu vou trabalhar a semana que vem isso e tal. Conversinha rápida, gente. Não podemos ficar no escuro. Agora eu vou falar da devolutiva em si. Aí vai chegar um momento que a terapeuta vai falar, ó, essa semana eu vou começar a avaliar ele, tá? Começar a avaliar ele, vou ver o que tá melhorando, o que não tá. E geralmente essas avaliações, elas são 2, 3, 4 sessões, ela vai ficar só avaliando. Depois, ela vai pegar essa avaliação que ela fez, aí são vários protocolos, né, que tem, dependendo aí da área do terapeuta. E aí, ela vai ter uma métrica lá, bonitinha, com tudo que a criança fez, não fez e tudo. E aí, ela te chama num outro período pra te devolver o trabalho dela, né? Devolver o que melhorou, o que não melhorou, o que vai ter que caprichar mais e tal. Essa avaliação pode ser a cada 6 meses, pode ser anual. Aí isso daí vai do jeito que o terapeuta trabalha. Então a devolutiva é quando ela te chama e mostra os resultados e o que ela viu que deu certo, o que não deu certo, que precisa melhorar, tá? E é nesse momento que eu chego na hora de responder aquela mãe que tá ali muito triste, tá realmente se sentindo assim que o mundo dela caiu, porque toda semana a terapeuta fala que nada tá bom, que a criança não está evoluindo. Toda semana. Então, por isso que eu tive que dar toda essa volta, contar como o processo funciona, até desculpa aí, porque o número de stories é enorme, mas era necessário ter essa compreensão para vocês chegarem junto comigo nesse ponto de que vocês conseguem, assim, identificar o erro dessa profissional? Ela está dando devolutivas semanais para essa mãe. E o pior, com resultados negativos. E não é dessa maneira que a gente comunica resultados que não estão dando certo. A gente não pode, assim, ó, toda semana falar que não está dando certo, mas não falar o que está sendo feito, como está sendo feito, qual a dificuldade, por que não está dando certo. Entendeu? E as informações, será que ela colheu essas informações no início desse atendimento corretamente? Será que ela pegou informações da escola, de repente de outros terapeutas? Ela pediu relatórios, não, tá muito difícil. Acho que eu vou precisar de um relatório da professora da escola também para verificar aqui se também lá acontece isso. Mãe, vem aqui, vamos conversar porque eu preciso ajustar algumas coisas. Será que ela tá fazendo isso? Né? Existe uma coisa muito importante no meio de estudo que se chama ética profissional. E a gente não tem isso nesse caso dessa mãe, né? A ética profissional, não sei onde foi parar, não sabemos. Nesse caso, essa mãe tem 2 opções, somente 2. A primeira é marcar uma hora aí para conversar com essa profissional. Sentarem, conversarem e essa mãe pedir que ela explique do ponto A ao ponto B, o que é, porque ela tá falando sempre que não tá dando certo, mas ok. Então você me explica, por gentileza, o caminho que você tá tomando, né? Da onde você chegou a essa conclusão, me mostra o que você tá fazendo, o que tá difícil, o que não tá, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é trocar de terapeuta, né? Trocar. Mas a gente sabe que, dependendo aonde você tá, às vezes uma instituição é difícil, só tem aquele, né? Às vezes a criança volta, demora para conseguir uma terapia numa instituição, porque as vagas são bem limitadas. Esse ano mesmo, Rafa tá sem TO e sem fono. Voltou para a fila novamente. E então essa é uma realidade que a gente sabe, né, gente? A gente já tá nessa caminhada faz muitos anos, né? Desde 2016, então a gente sabe que às vezes acontece essas coisas. Existem todas as terapias, existem mais. O Rafa tá com a psicóloga esse ano, com a musicoterapeuta, que a abordagem dela é bem comportamental, então ela mandou um áudio ontem muito legal para mim também. A psicóloga é numa outra instituição, que é a primeira vez que ele vai, e eu tô adorando. A gente teve uma anamnese assim enorme. Fiquei 3 semanas indo conversar com ela, só depois ela pegou o atendimento do Rafa, e isso aí pelo SUS, tá?
E então hoje a gente tá com 2 terapias, uma particular e uma pelo SUS. E o restante é com mamãe e escola, tá? E eu ainda diminuí bastante as coisas que eu fazia com o Rafa antigamente, aí que vocês sabem, eu diminui bastante, porque ele já deu um salto bem legal. Então, gente, cada uma tem que pensar, né? E aí, gente, cada família tem que ver onde que o calo tá apertando. A gente tem que se ajustar, né? Então, se for para escolher aí pelo SUS, por exemplo, né? E quando a gente ficou sem fono, eu nem bati muito o pé, não, porque o Rafa já tá no processo da fala, já passou. Então, eu prefiro que ele não fique sem psicóloga, porque no caso do Rafa, ele é muito rígido. TO também, eu amo, eu acho assim que TO é uma das coisas melhores que tem para os nossos autistas, mas esse ano a gente não tá com TO. Mas ele já desenvolveu várias coisas, várias questões que já tá mais instabilizado, entendeu? Nesse momento, o que eu não posso ficar é sem abordagens comportamentais. E nisso eu consigo, dentro da musicoterapia, e consegui agora com a psicóloga, que chamou o Rafa através do sistema mesmo ali do SUS. Então, esse é o nosso foco. Psicólogo, Rafa, não pode ficar. Então, a gente tem que ter essa clareza também, né? É importante a gente ter isso. E aí a gente vê o quanto é diferente a vida de uma mãe atípica e de uma mãe típica, né? Porque eu tenho essa experiência das 2 maternidades. Nunca precisei me preocupar com adaptação escolar, se vai ter vaga, se não vai ter, se vai ter professor, não vai ter. Filha, vou comprar o teu material, quero que você esteja feliz, se tá comendo na escola, se o uniforme tá legal, como que tá indo as notas. É isso. Só isso. Não precisa, no máximo que eu vou levar em contraturno é balé, de repente no vôlei, né? Que teve a época do balé, a época do vôlei. Assim, good vibes, maravilhoso. Quando a criança é atípica, que ela tem as questões aí do autismo, que são várias, não é só uma, né, gente? Aí a gente conhece o outro lado da moeda. E não tem como ficar indiferente, não é só levar, não é só deixar ali, você tem que conversar, ser parceiro de escola e terapia, senão a engrenagem não anda.